Pessoal, boa noite. Primeiro, em nome da Solis, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui, bater esse papo com vocês e partilhar, trocar informação, experiência, conhecimento. Para a Solis é sempre gratificante ter essa oportunidade de ter contato com profissionais que são tomadores de decisão, que são influenciadores, que são especificadores de sistemas de aquecimento solar. E é uma oportunidade da gente partilhar o que a gente tem visto no mercado, tendências, novidades, tecnologia. Então, desde já fica aqui o meu muito obrigado, fica aqui também os meus parabéns à Gama pela iniciativa, né, por essa proatividade e pelo privilégio de estar aqui podendo participar com vocês também. Quero agradecer também toda a equipe da Solar Shopping, né, pela abertura que foi dado para que a gente possa também contribuir, não só com eles, mas com vocês aqui também. Né? É um grande parceiro nosso, treinado em fábrica, com muitos anos aí de experiência, né? E foi através deles que a gente se aproximou da Gama e estamos tendo aqui essa oportunidade. Gente, vamos falar, a Solis Solar, nós somos um fabricante de sistemas de aquecimento solar e nós estamos também importadores e distribuidores de sistemas fotovoltaicos. Nós estamos localizados na cidade de Birigui, fica no noroeste do estado de São Paulo. E o nosso bate-papo aqui, ele vai estar em torno desses três principais temas, né? Vou falar um pouco sobre a empresa, produto muito mais relacionado aí a benefícios e diferenciais, né? Eu, enquanto um especificador de sistemas de aquecimento solar, o que eu não posso abrir mão em termos de diferenciais e de benefícios na hora de especificar um equipamento? Quando a gente fala aqui sobre o SAS significa Sistemas de Aquecimento Solar, o AP ali significa sistemas aí de alto padrão. Quais são os pontos que são imprescindíveis, né, levar em consideração na hora do dimensionamento, na instalação? E o que tem hoje de tendência no mercado, pessoal? Qual é a tendência que está liderando, que está imperando hoje, sobretudo no sistema residencial de alto padrão? Então, são em cima desses temas aí que a gente vai bater um papo com vocês. Bom, a Solis Solar é uma empresa que se esforça todos os dias para conquistar o reconhecimento do mercado em termos de ser uma empresa que entrega na ponta um produto com uma durabilidade diferenciada, uma eficiência diferenciada e uma garantia que seja coerente com tudo isso, né? E a palavra que eu falo é essa mesmo, é um esforço diário, né? Porque isso não é algo que se impõe no mercado, é algo que se conquista. Então, isso acontece aí no dia a dia. Para que a gente garanta aí diferenciação e valor agregado nas soluções aí que envolvem sistemas de aquecimento solar, eu costumo dizer que existe aqui um tripé que a gente precisa respeitar, em hipótese alguma a gente pode negligenciar. A satisfação do nosso cliente residencial de alto padrão, que é o tema aqui, passa necessariamente por esses três pontos ali, ó. Produto corretamente especificado, dimensionamento personalizado e uma instalação profissional. Esses três pontos, se bem trabalhados, é garantia de um cliente que vai ter muita economia, muito conforto na residência dele e com muita segurança e tranquilidade. Então, e esses três pontos, gente, a Solis sozinha, como fabricante, ela não consegue prover. É fundamental a participação do lojista especializado que está aqui na ponta, né? No nosso caso aqui, a Solar Shopping, treinada em fábrica, que tem condição de dar um atendimento mais de perto para todos vocês. Vamos lá, vamos entender um pouco melhor isso. Sobre produto, pessoal, benefícios diferenciais, o primeiro deles é o coletor solar. O objetivo do coletor solar é gerar água quente. E nesse sentido, o que eu não posso abrir mão nesse produto? Primeiro, do ponto de vista de eficiência, né? Qual é o diferencial? Classificação A no Inmetro. Quer especificar um produto que tem uma produção de energia diferenciada? Procure saber qual que é a classificação desse produto no Inmetro. Classificação A são os produtos de maior eficiência. Agora, nós não podemos parar por aí, gente. Prestem atenção nisso que eu estou falando, a gente não pode parar por aí. A mídia, ela evidencia muito a eficiência do coletor e para por aí. Fala-se pouco sobre durabilidade. Um ponto tão importante quanto a eficiência, a gente está atento sobre a durabilidade do produto. Porque se ele é classificação A no Inmetro, mas ele é um produto de alta durabilidade, depois de 10 anos instalado, esse coletor continua a classificação A no Inmetro. Mas se ele tem uma durabilidade questionável, com 3 anos
a classificação dele já caiu para C. Com 5 anos, você já está falando em retrofit. Então, eficiência, o coletor é classificação A no Inmetro? Primeiro questionamento que eu tenho que fazer. Mais simples, né? Em termos de durabilidade, o que eu preciso questionar? Qual é a pressão de trabalho do coletor solar? Nós trabalhamos com 100 metros de coluna d'água. É a maior pressão de trabalho do mercado. Em média, hoje o mercado trabalha com 40 MCA. Ah, mas eu não preciso de 100 MCA. Ótimo, significa que esse coletor solar vai trabalhar folgado. A durabilidade deles tende a ser o quê? Décadas. Nós estamos falando aí de um produto para durar 30 anos em cima do telhado de uma casa. E é importante que eu tenha também uma garantia que seja coerente com tudo isso. Se eu estou dizendo que o meu produto é de alta eficiência e tem a maior pressão de trabalho do mercado, é coerente que ele também tenha a maior garantia. Nós trabalhamos aí com 10 anos de garantia contra defeito de fabricação. A média do mercado hoje é de quanto? 5 anos. Alguns fabricantes trabalham com 3 anos. Então, de uma forma simples, 3 pontos que eu preciso checar. Pressão de trabalho, eficiência no Inmetro e a garantia. Essas 3 informações diz muito quanto à qualidade do coletor solar e se ele é compatível ou não com o perfil, com o padrão do cliente que você está atendendo. E o reservatório térmico, tão importante quanto o coletor. Função do coletor solar, gerar água quente. Função do reservatório térmico, armazenar água quente para que ela esteja disponível para uso a qualquer momento. Absolutamente a qualquer momento. E aqui a analogia é a mesma, o raciocínio é o mesmo. O que eu preciso identificar nesse produto para entender que ele tem uma durabilidade diferente, uma eficiência diferente, uma garantia que dá segurança para o meu cliente? Vamos lá. Quando a gente fala aqui em alto padrão, a gente está falando de reservatórios térmicos da linha Meu Sol. Um ponto importante que eu acabei esquecendo de falar aqui, gente. Aqui vocês estão vendo 2 linhas, o Trópicos e o Trópicos Inox no coletor. Por que tem as duas? Porque nós temos um coletor que é de cobre e o outro coletor que é de aço inoxidável. Ambos classificação A, ambos 100 MCA de pressão de trabalho, ambos 10 anos de garantia. Existem regiões do Brasil que a água, mesmo a água da rede pública, ela tem uma característica físico-química que reage com o cobre. E o coletor solar de cobre não dura 2 anos. Então, se isso é uma realidade que você tem aqui, qual que é a solução? Um coletor de aço inoxidável. Esse coletor abriu o mercado do Mato Grosso do Sul, Rondônia. Hoje é o principal coletor que a gente usa no Nordeste, por causa também do ataque da maresia. Então, se você tem problemas com a água que reage com o cobre e deixa o cabelo das mulheres verde, que deixa revestimentos manchados, talvez o coletor de inox seja uma opção para resolver esse problema. Voltando aqui para o coletor, para o reservatório térmico, a gente tem a linha Trópicos, que é uma linha de baixa pressão, e nós temos a linha Meu Sol, que é o alta pressão. Tá? O alta pressão, gente, é o reservatório que mais cresce dentro da Solis e no Brasil hoje. Né? Isso é coisa de 10 anos para cá. A maior parte do mercado, baixa pressão dominava. No alto padrão em específico, isso está mudando e rápido. Mas por que o alta pressão, reservatório de alta pressão, tem sido mais demandado do que o baixa no alto padrão? Porque esse perfil de cliente, ele quer algo a mais, além de economia. Esse cliente, além da economia, ele valoriza conforto. E se você quer entregar para o teu cliente um banho de hotel 5 estrelas, se você quer ter um sistema de aquecimento solar que não te impõe limitações para especificar metais sanitários, a solução é uma alta pressão. Mas aí você também tem que ter um equipamento que te deixa tranquilo, te deixa sossegado. Né? Então, o Meu Sol é a nossa linha de alta pressão. O que eu tenho de diferencial em termos de durabilidade? Pressão de trabalho. Nossa pressão de trabalho são 60 metros de coluna d'água. A média do mercado, 40. Eficiência. Toda linha de baixo, toda linha de residencial da Solis, de 200 a 1.000 litros, tem selo Procel de eficiência energética. Significa que ele tem uma capacidade de conservar calor por muito mais tempo do que um reservatório que é somente certificado pelo Inmetro. Quando ele tem um Procel, ele vai além. Então você conserva calor por muito mais tempo. E a gente tem uma garantia que é coerente com isso. O alta pressão da Solis são 5 anos de garantia. A média do mercado hoje, gente, é de 1 a 3 anos de garantia.
Tá? Então, tudo isso é tranquilidade aí para o nosso cliente, né? Nós temos o baixa pressão, mas eu não vou entrar muito no mérito, porque o foco aqui é o alto padrão, ok? E aí você ainda tem alguns itens de série que você não encontra por aí no mercado, né? Ele já vem com uma válvula de segurança da Calef, parceira da Solis, e que daqui a pouco o Otton, né, vai falar a respeito aqui. Essa válvula de segurança ela já vem de série instalada no reservatório térmico, que ela vai abrir tanto por pressão quanto por temperatura. Eu não conheço outro fabricante que acata o que a norma 15569 pede e já entrega essa válvula instalada. Conheço um que entrega com a válvula. Agora, instalada só a gente. Todos os outros demais, ninguém. Ele só especifica e deixa para vocês se virarem. Tá? Outro ponto, só tem a gente no mercado hoje entregando um aquecimento auxiliar elétrico com uma resistência com 1 ano de garantia. Todo mundo trabalha com 3 meses. Aí qual que é o segredo? O segredo é dimensionamento. Você tem que ter uma área de troca de calor compatível com a potência. Se ela é compatível, você pode dar 1 ano de garantia, porque ela vai durar 3, 5, 10 anos. Agora, se não for compatível, todo mundo dá 3 meses e vai pagar 1/3 do preço, certo? Então, é um problema que a gente também quer evitar. E, por último, a boia de nível, né? A boia de nível é um item importante porque ele te permite instalar o reservatório térmico, tirando o consumo por cima ou por baixo com essa boia. A boia pode ser um bypass, né? Caso falte energia elétrica na casa, caso o pressurizador dê problema, você consegue tirar a água do reservatório, não tem pressão, mas você deixa o cliente com água quente. Então é uma alternativa também que existe aí. E como opcional, a gente tem aqui o revestimento à prova de corrosão, chamado de WT, né? O Watertight, mais conhecido como WT. Esse produto está no mercado desde 2013, está na 3ª geração, e é uma solução quando você está atendendo um cliente num bairro, num condomínio, numa região que há um histórico da água ser corrosiva ao aço inoxidável. Então, esse revestimento, ele anula o contato da água com o aço inox, e você passa a ter 5 anos de garantia exclusivamente contra a corrosão. Então, tudo isso, gente, são ferramentas para que você atenda bem o teu cliente e deixe ele protegido, ok? Bom, quando eu falei sobre conforto, por que o alta pressão está crescendo tanto com relação a conforto? Esses números aqui acho que vão facilitar o entendimento. Olha só, gente. Um chuveiro elétrico, ele vai entregar uma vazão média aí na casa de 4 litros por minuto, com 2 MCA de pressão, talvez um pouco mais. No inverno, essa vazão de 4 litros por minuto vira metade. Quem é que abre o registro inteiro no inverno, no chuveiro elétrico? Ninguém. Né? Então, mas vamos botar aí 4. Quando você sai de um chuveiro elétrico e vai para um sistema de baixa pressão, você já sai de 4 para 10 litros por minuto, com os mesmos 2 MCA, inclusive no inverno. Já é um outro padrão de conforto e com economia, certo? Existe também um sistema de pressurização pós-boiler, né? Esse sistema é um sistema em que você consegue uma vazão um pouco melhor, de 10 você vai para 12 em média, e 10 MCA, já é um outro padrão de banho. Agora, se eu quero entregar para o cliente um banho de hotel 5 estrelas, aí é o alta pressão da direita ali, ó, onde você chega a 20 litros por minuto, por exemplo, com 20 metros de coluna d'água de pressão. Né? Esse aí é um banho igual daquele resort top 5 estrelas lá do Nordeste, que o cliente passou uma semana de férias e ele quer ter esse padrão de banho na casa dele. Então, nós conseguimos hoje projetar, especificar esse nível de conforto para o cliente com economia? Sim, é possível. E é por isso que o alta pressão cresce tanto no mercado de alto padrão comparado aí ao baixa pressão. Tá? Então, gente, quanto maior, à medida que eu vou avançando para a direita, o que está impulsionando? É nível de conforto. Né? Quanto maior pressão, maior vazão, maior nível de conforto, isso eu vou conseguir nos sistemas de alta pressão. Isso tem impacto em dimensionamento? Totalmente. E é um assunto pouco falado, muito pouco falado. Isso tem total impacto no dimensionamento. Olha o exemplo que eu trouxe aqui. Ó. Imagina uma casa com 4 pessoas, água quente no banheiro, na cozinha, uma banheira de hidromassagem. Eu considerar que metade disso é água quente, metade é água fria na mistura, são 50 litros no banho. E no alta pressão? Olha só, no alta pressão, essa vazão já foi para 20 litros por minuto. Tá? E o tempo de banho? Dificilmente você vai ter um cliente que vai ficar nos 10 minutos. Banho para ele é terapia.
Pode colocar 15 minutos aqui, ó, 20 vezes 15, 300. Metade é água quente, metade é água fria. Nós estamos falando de 150 litros. No mínimo, a residência com a mesma quantidade de pessoas, com os mesmos pontos de consumo, mas por causa do padrão de conforto que subiu, no mínimo você sai aí, ó, de 500 litros para 800 litros pelo menos. Então esse é um ponto importante também. E se eu avançar com o 500, o que vai acontecer? Vai faltar água quente? Não vai. Não vai faltar, mas vai faltar economia. E aí o cliente começa a ter a sensação que aquecedor solar não é tudo isso, não. Aqui em casa tem, economia tem, mas é pequeno. Um aquecedor solar, gente, bem dimensionado, bem especificado e bem instalado no clima de Uberlândia, é para o cliente usar o apoio elétrico 10 dias no ano. De 5 a 10 dias. É a realidade da minha casa. Eu já tenho há 12 anos o mesmo equipamento. Eu ligo o apoio elétrico de 5 a 10 dias no ano. Apenas. E acabou. Essa que é a realidade. Né? Esse ano, por exemplo, eu não usei ainda o apoio elétrico. Tá? Então, olha como que o dimensionamento aqui é importante. Como é que ele faz a diferença no sistema. Então, falei com vocês sobre produto, falei com vocês sobre dimensionamento, né? E agora eu vou aproveitar para dar um recado sobre esse assunto aqui, dimensionamento. Quem desejar saber mais a respeito, achar que isso é importante, quer um pouco mais de independência para trabalhar com isso, nós vamos lançar, dia 15 de julho, o Dimensolis 2.0. Tá? Já existe uma versão no nosso site, e nós vamos lançar uma versão nova que vai te permitir modelar o nível de conforto do teu cliente no dimensionamento. Então, você vai conseguir entrar, né, por exemplo, com a vazão, com o tempo de banho, com o número de banhos, porque eu nem falei aqui, mas tem residência que é hábito 2 banhos por dia, e está tudo bem. Você vai conseguir definir a temperatura de armazenagem, o tipo de apoio que você vai usar, elétrico ou gás. Ela vai calcular a estimativa de economia que o sistema vai gerar. Você vai poder escolher o tipo de reservatório e ele ainda vai imprimir um memorial de cálculo em PDF para você com uma sugestão de modelo de instalação. É algo que você pode, inclusive, anexar ao teu projeto para facilitar aí a tua vida. Tá? Então, nós vamos fazer uma live aí dia 15 de julho só para falar desse lançamento. Vamos lá. Vocês vão ter aqui sempre uma alimentação de água fria que está vindo lá da caixa d'água. Tá? Essa alimentação vai alimentar um pressurizador. Atenção, eu vou usar um único pressurizador para pressurizar toda a rede de água da casa, fria e quente. Eu não vou usar um pressurizador para quente e um outro para fria. É um só. Olha o bypass, que é importante, porque se amanhã eu precisar fazer uma manutenção no sistema, está fácil, está simples. Tá? Então, depois do pressurizador, eu tenho a pressurização da linha de água fria da casa e depois eu vou em direção ao reservatório. Importante, quando eu abasteço o reservatório, que eu tenho uma válvula de retenção. É essa válvula que vai impedir que a água quente volte para a rede de água fria. Leonardo, mas eu poderia colocar um sifão, não vai funcionar? Nesse caso aqui, não. O sifão não é suficiente. Né? O eficaz aqui é a retenção. Por quê? Porque se teu cliente sair de férias em janeiro e ficar uma semana fora, o solar dele não tira férias. Ele vai superaquecer, porque não tem ninguém consumindo. O sistema está todo a 2 kg de pressão, a casa inteira. O solar vai para 2,5 kg, porque a água superaqueceu, a pressão subiu. Quando o cliente chega, se ele der o azar de abrir um ponto de água fria, a rede quente que está com a pressão maior vai voltar para a linha de água fria até as duas pressões equilibrar. Sifão nenhum segura isso. O que segura isso é uma retenção, como aquela ali, que é fundamental. Na sequência, você vem com um tanque de expansão. O nome já fala, o papel dele é o quê? Absorver a expansão volumétrica da água. A gente recomenda o quê? Os tanques do tipo diafragma, porque ele, uma vez regulado, você não precisa regular mais, tem durabilidade muito maior. Ah, mas tem outro modelo? Tem um modelo do tipo bexiga, que tem uma flange em baixa. Não recomendo esse tanque. Ele tem vida útil mais curta, ele precisa ser recalibrado, e se ele estoura, é como se não existisse. Aí o próximo da fila é quem? O reservatório térmico. Na sequência, é importante ter um manômetro, né, para fazer a leitura da pressão do sistema. A gente tem aqui uma válvula de segurança conectada com um dreno. Né? A válvula de segurança é importante, gente, ela está conectada para um ponto de descarga adequado. Lembra que a nossa abre por temperatura e por pressão. E ele abre por temperatura a 90 graus Celsius. Então você não pode descarregar isso em qualquer lugar.
Tem que ser conduzido para um lugar adequado para evitar acidentes, né? Esse é um ponto também importantíssimo. Aqui, gente, olha, duas cotas muito importantes aqui entre o coletor e o reservatório térmico. Presta atenção ali, olha só. Entre o coletor e o reservatório tem uma cota horizontal ali de 7 metros. Essa é a distância máxima que a gente recomenda para que você faça um sistema em circulação natural, ou seja, em termosifão. E o desnível, tem uma cota mínima ali de 10 centímetros, tá? Pelo menos 10 centímetros. Se eu consigo respeitar no projeto essas duas cotas, eu posso chegar para o meu cliente e falar assim, ó, você não precisa usar uma bomba para circular água. O desnível e a distância é suficiente para uma circulação natural. Agora, se eu não consigo respeitar esses itens, eu vou ter que colocar uma bombinha para poder fazer a circulação de água. Tá? Então, é um item a mais que acaba você tendo que colocar no sistema, ok? Lá em cima nós temos o consumo de água quente e a gente usa ali um jogo de válvulas que tem a função de reproduzir a função do respiro. Uma ventosa para eliminar vapor ou ar, uma válvula de retenção invertida que tem a função de quebrar vácuo, né, para evitar a pressão negativa, e um registro que vai facilitar a manutenção no sistema. Né? Válvula ventosa, válvula de retenção, válvula de segurança. Gente, não dá para você investir no melhor reservatório térmico do mercado, no melhor coletor solar do mercado, mas economizar nos periféricos. As válvulas, os periféricos que eu recomendo, que eu confio e que nós usamos, é da marca Calef. A válvula de segurança da Solis sai de fábrica com quem? Marca Calef. Tem outras no mercado? Tem. Agora, eu não vou economizar no item de segurança mais importante do meu equipamento. De forma alguma, não faz sentido. Né? Então tem que estar atento a esse tipo de coisa aí também. Ok? E aqui a gente tem a saída para consumo de água quente, pessoal. Então, esse é o básico de um sistema pressurizado. Outro detalhe importante, a imagem aqui desse pressurizador, ele remete a um pressurizador com inversor de frequência. Isso é algo que veio para ficar, gente. É muito parecido com aquela coisa quando entrou os ar-condicionados com inverter. É análogo. Né? Isso aqui não tem volta. O pressurizador com inversor de frequência, nós não fabricamos, não estou ganhando nada para falar de pressurizador aqui, mas é importante. O que o cliente ganha com isso? O pressurizador com inversor de frequência, ele economiza, ele consome menos energia, ele tem menor ruído e o principal, ele modula a vazão de acordo com a simultaneidade. Na prática, eu estou aqui tomando um banho. Durante o meu banho, eu não faço ideia se tem mais um ponto aberto, se tem um terceiro, um quarto, um quinto. Eu não consigo perceber essa diferença, porque ele faz a modularização automaticamente, coisa que se você não tivesse essa tecnologia, abrir um segundo ponto, você percebeu aqui que a pressão caiu, ficou um pouquinho menor, porque se abrir um segundo, abrir um terceiro também vai. Né? Isso chama-se o quê? Conforto. Então é um ponto importante aí também para a gente estar atento com os nossos clientes. Agora, quando eu não consigo, gente, ter um sistema que vai funcionar para circulação natural, então eu tenho que partir para o bombeado, que também não tem mistério. Tá? Nós estamos falando aqui de uma bombinha, gente, de 100 watts, 120 watts. Qual o consumo de energia elétrica de uma bomba dessa? R$12, R$14 por mês, certo? E o bombeado, na verdade, ele deixa o sistema mais eficiente do que o termosifão, se for entrar fundo nessa questão aí. Por quê? Porque ele leva a vazão do sistema para uma vazão muito mais próxima da vazão que o coletor foi testado lá do Inmetro. Né? O sistema em termosifão, não, ele trabalha com uma vazão mais lenta. O bombeado dá uma vazão mais alta, o sistema fica mais eficiente. No sistema bombeado, gente, tem 3 pontos aqui que a gente não pode vacilar. Tá? O primeiro, o controlador que automatiza o sistema. Hoje você pode escolher controladores no mercado. Tem muita coisa confiável no mercado, mas tem que ser um controlador com diferencial de temperatura, sempre com 2 sensores, um no coletor solar e outro no reservatório térmico. Outro ponto, uma válvula ventosa da Calef lá em cima. Ó. Por que a válvula da ventosa é importante? Porque o ar que está parado ali, ou eventualmente vapor, ele não vai descer sozinho. Ele não vai descer e ainda vai entupir o sistema. Então você tem que criar um mecanismo para tirar o ar lá em cima. Essa ventosa tem essa função. Ou o vapor também. E por último, esse sifão que vocês estão vendo aqui, ó, no retorno dos coletores, ó, que muita gente esquece. Esse sifão, essa coisa simples, vai evitar uma dor de cabeça tremenda para o cliente. Ele vai evitar que a água quente que está no reservatório vá subir para os coletores à noite.
Se a água quente sobe, por que que sobe? Imagina que a água está a 60 graus no reservatório. A água lá nas placas lá em cima está a 25. Água quente menos densa, mais leve. A tendência dela é o quê? Subir. Ela vai parar lá nas placas. E ela vai esquentar a cabeça das placas. O controlador vai entender o quê? Que a água lá em cima está quente. Ele vai ligar a bomba. E aí você começa a mandar água quente do boiler para a placa e à noite ele começa a esfriar tudo. E aí no outro dia, de manhã cedo, seu cliente quer tomar um banho e ele fala, cara, dá um pulo aqui porque esse negócio não está funcionando. Ele fala assim, o reservatório não está conseguindo segurar calor. Todo mundo toma banho no finalzinho do dia, mas no outro dia de manhã a água está gelada. Está perdendo a noite inteira. Na verdade ele não está perdendo. A bomba está ligando a madrugada inteira e dissipando o calor. Por quê? Porque a água quente está subindo. Como é que você evita isso? Esse pequeno sifão ali, ó, de 40, 50 centímetros é o suficiente para evitar esse problema. Ok? Então esses são os pontos importantes. Gente, então, ó, falei com vocês de produto, falei com vocês de dimensionamento e falei de instalação. Cada tema desse aqui, a SolarShop consegue falar com vocês aí 6 horas, sem parar, sobre cada um especificamente. Então, estou dando uma pincelada aqui, né, para que vocês tenham uma ideia da coisa, tá? Vamos lá. Então, a válvula de segurança, que eu já falei, né, importantíssimo, já vem instalada. Tanque de expansão tem regra, viu, gente? Tanque de expansão tem regra. No mínimo 5% do volume do reservatório térmico, no mínimo. Se eu puder trabalhar com mais, melhor. Essa tabela foi desenvolvida, inclusive, pelo Otto, que está aqui, ó. Ela mostra aqui uma relação da pressão com a temperatura. Então, se eu for armazenar água a 60 graus, ó, o mínimo, 7. Então, 5% está amarrado com o quê? 25 MCA e 50 graus, tá? Se eu quero trabalhar com 10, melhor ainda. Você não está fazendo mal nenhum para o sistema, muito pelo contrário, está melhorando o teu sistema, tá? Esse é um outro ponto importante. Gente, soluções e tendências, para fechar, tá? Já estou finalizando aqui. O que tem de tendências hoje no alto padrão? Primeiro ponto, gente, anel de recirculação. O que é o anel de recirculação? É um dispositivo que ele vai evitar, impedir. Você está especificando, construindo ou projetando uma casa, por exemplo, vai estar avaliada no mercado aí a 10 milhões de reais. É inadmissível que a ducha da suíte master dessa casa, quando o cliente abre a ducha, ele espere 3 minutos para a água quente chegar. 2 minutos para a água quente chegar. 1 minuto. Uma coisa é esperar 1 minuto uma vez na vida, outra coisa é todo dia você esperar 1 minuto. Você está desperdiçando água e você está comprometendo o conforto. Como é que você resolve isso com o teu cliente? Com um dispositivo chamado anel de recirculação. Então você tem ali, ó, simulando lá na direita da imagem, ó, a ducha, água quente de um lado, água fria do outro. A gente pega o ponto mais longe, traz essa tubulação de volta. Numa residência, gente, isso aí pode ser um cano de meia polegada. Uma bombinha de 120 watts, não precisa mais do que isso. Você vai trazer isso de volta, vai automatizar isso com um termostato digital, com timer, porque no timer você vai programar os horários que é conveniente essa bomba ligar, que aí você evita recircular em horários indevidos. Resultado, o cliente vai abrir uma ducha, em 15 segundos tem água quente. Ou seja, igual daquele hotel que ele ficou. Quem é que já ficou aqui num hotel que precisou esperar 3, 4 minutos para a água quente chegar? Significa que esse hotel ou não tinha, ou tinha um anel de recirculação ineficiente. E isso acontece em toda distribuição de água quente grande, que é o caso das residências de alto padrão. Então, não quer ter esse tipo de problema na etapa de projeto ainda, né? Faça, né? Conte com o anel de recirculação. Poxa, estou com dificuldade para projetar isso aqui. Guilherme, você consegue dar um pulinho aqui? Guilherme da SolarShop, dá um pulo aqui, vamos trocar uma ideia a respeito? Ele faz isso todo dia, né? Consegue auxiliar vocês, tá? Outra tendência, gente, no mercado, casa de máquina térrea. O mercado de alto padrão está migrando, né? Agora, dia 17 de junho desse mês que vem agora, nós vamos fazer uma live só para fazer o lançamento da linha padrão de reservatórios residenciais verticais da Solis. A gente não tinha, até esse mês não tinha, era tudo customizado. Só que a demanda está tão grande que para ter agilidade a gente está lançando uma linha padronizada. Há 10 anos, você só via isso no Rio Grande do Sul. Hoje, a gente está vendendo esse modelo aqui para alto padrão em Recife, Cuiabá, Porto Velho, Goiânia, no Brasil inteiro. E por que o vertical
está sendo muito usado. Olha essa casa de máquina, né? Esse projeto. Eu vou mostrar um vídeo que vai explicar melhor, né? Pode passar, por favor. Solis apresenta o novo e eficiente sistema de aquecimento de água para casas de alto padrão. Uma solução inovadora que proporciona máximo conforto, qualidade e eficiência para você e sua família. A casa de máquina Terra Solis é uma tendência nos projetos mais modernos, requintados e de alto padrão do mercado. E não é à toa, ela concilia uma série de benefícios que fazem toda a diferença. O primeiro grande benefício é a segurança. Com a casa de máquinas no térreo, o risco de acidentes relacionados a alagamentos na laje é praticamente zero. Isso porque a base da casa de máquinas é impermeabilizada e conta com drenos eficientes, reduzindo drasticamente os riscos de vazamentos e danos à estrutura. Outra vantagem importante é a praticidade. A manutenção e a instalação se tornam muito mais simples, pois o ambiente é projetado para oferecer conforto e funcionalidade. Com iluminação, ventilação adequada e um espaço exclusivo, o serviço fica mais rápido, eficaz e organizado. Além disso, essa sala pode ser usada para abrigar controladores de outros dispositivos do imóvel, otimizando ainda mais o espaço. Um terceiro ponto relevante é a privacidade. Quando a casa de máquinas está instalada na laje, muitas vezes o acesso só é possível através de um alçapão localizado dentro da residência. Isso significa que um profissional precisa entrar no imóvel para realizar manutenções. Com a casa de máquinas no térreo, você elimina essa invasão de privacidade, garantindo mais tranquilidade para os moradores. E por último, mas não menos importante, a casa de máquina térrea utiliza um reservatório térmico vertical. Essa escolha melhora significativamente a eficiência energética do sistema, além de ocupar menos espaço físico. A estratificação térmica da água no reservatório vertical também é mais eficiente quando comparada ao formato horizontal, garantindo melhor desempenho e economia. O aquecimento auxiliar pode ser a gás ou elétrico, com dupla resistência, titular e reserva, para maior conforto e segurança. Nossos projetos são desenvolvidos para garantir máximo conforto e economia, com pressurização e vazão adequadas, além de geração de água quente na medida certa. Utilizamos coletores solares de alta eficiência, com maior durabilidade e a melhor garantia do Brasil, com vida útil superior a 20 anos. Além disso, o anel de recirculação é altamente eficaz, eliminando o tempo de espera e evitando desperdício de água. Tudo isso com a segurança e confiabilidade que só a Solis Solar pode oferecer. Não é surpresa que a casa de máquina térrea esteja se consolidando como a escolha ideal para projetos que buscam inovação, segurança e sofisticação. Solis, proporcionando conforto máximo em vazão, pressão e economia todos os dias. Solis Solar entre o sol e você. Última tendência que eu acho importante, não posso deixar de falar aqui com vocês. Tendência no alto padrão também é aplicar o conceito de eficiência energética. E a gente trabalhar com as duas tecnologias juntas, o fotovoltaico junto com o aquecedor solar. Vamos entender que essas duas tecnologias, elas não são concorrentes. Elas são aliadas quando se fala em eficiência energética. Como assim? O conceito de eficiência energética é você usar a tecnologia mais eficiente para cada aplicação. Para aquecer água, entre aquecedor solar e fotovoltaico, o aquecedor solar é mais eficiente. Portanto, eu vou dar preferência para essa tecnologia.
Para gerar energia elétrica, para o ar-condicionado, para a iluminação, para a geladeira, né, o fotovoltaico é a alternativa mais viável. Então, as duas juntas faz mais sentido. E agora, especificamente nesse momento que a gente está vivendo aí um problema com as homologações, onde a gente está tendo muita reprova de homologação por causa de inversor de fluxo, tudo que eu puder tirar da carga do meu sistema e substituir, o meu sistema elétrico, e substituir pelo aquecedor solar, fica mais fácil de eu aprovar isso junto à concessionária de energia também. Agora, vamos entender um pouco melhor isso, porque isso é uma dúvida que o casal chega no escritório de vocês falando, eu quero colocar só o boiler, porque eu vou encher o telhado de placa, né? Então, a gente tem que estar preparado para orientar esse cliente. A decisão é dele, mas a gente precisa orientar. Tá? Então, eu trouxe um exemplo aqui para mostrar para vocês. Um coletor solar Solis, o Trópicos, lá do início, de 2 metros quadrados, classificação ano e metro. Olha a produção de energia dele, 171 kWh por mês e 61 de eficiência. Propositalmente, intencionalmente, eu trouxe também aqui um fotovoltaico com a mesma área, né, com a área bem próxima, para ficar justa a comparação. Olha a eficiência do fotovoltaico e a produção de energia. Só de bater o olho ali, comparando, você já vê que tem uma relação de 1:3. Ou seja, o que eu produzo de energia com um coletor solar térmico, eu preciso de 3 fotovoltaicos para fazer a mesma coisa. Como é que fica isso aplicado a um alto padrão? Olha só, imagina uma residência com 4 pessoas, um banho por dia, banho de 15 minutos, tá? Água quente na ducha, lavatório e cozinha. Vazão de pelo menos 12 litros por minuto. Se vocês pedirem auxílio para a Solar Shop para dimensionar um sistema desse, eles vão recomendar pelo menos um sistema de 600 litros. Tá? Tem a continha ali do lado que eu fiz, pelo menos 600 litros. Um sistema desse, gente, gerar 600 litros a 50 graus todos os dias significa uma demanda de energia de 630 kWh mês. Vamos facilitar a conta? 600 litros, 630. Ou seja, para cada 100 litros de água quente aqui em Uberlândia a 50 graus, você vai consumir aproximadamente 100 kWh de energia elétrica, se você for usar o fotovoltaico. Então, esses 630 é que eu preciso suprir ali. Ó. Se eu for suprir isso com o fotovoltaico, olha a conta. 630 dividido por 51. Da onde saiu esse 51? Saiu daqui, ó. É a produção de energia do fotovoltaico à direita ali. Ó. Um pelo outro, eu chego em 12 módulos. E se for com o térmico, com o aquecedor solar? Lembrando que eu ainda preciso do reservatório térmico, né? Não posso ficar sem ele. E no aquecedor solar, 630 por 171, da onde saiu esse 171? É a produção de energia do coletor aqui da esquerda. Um pelo outro, eu cheguei em 4 coletores solares. E aí, muitas vezes, o cliente está lá com você, eu estou com 3 orçamentos aqui, um com 15 módulos, outro com 16, outro com 18. Mal ele sabe que 12 daqueles 15, 16 ou 18 vai ficar por conta só do reservatório térmico. Então, ao invés de fazer isso, o que ele faz? Ele coloca 4 coletores solares térmicos, né? E o espaço que sobra de 8, ele pode usar para fotovoltaico para o resto da casa. Aí sim você tem eficiência energética. Agora o cliente, não, eu coloco só o boiler elétrico e vou torar o pau ali de fotovoltaico. Esse é um outro cliente também que existe uma grande chance dele, no pé do ouvido ali de um amigo que ele confidencia, cara, fotovoltaico não é tudo isso. Lá em casa tem economia? Tem, mas não passa de 50%, 40%, 30%. Por quê? Porque, na verdade, 2/3 da energia que ele está gerando está usando para aquecer água. Enquanto ele poderia estar usando o aquecedor solar para fazer isso. Então, o conceito de eficiência energética deixa isso mais adequado. Fora que você ocupa menos espaço no telhado. E fora que você paga menos. Né? Só para ter uma noção de preço aproximado, tá? Um sistema de alta pressão aqui, ó, nesse caso aqui com o fotovoltaico, você não vai pagar menos de 40 mil. Né? Aqui num térmico, no máximo uns 36, você vai economizar de 10% a 20% no investimento inicial, você ocupa menos espaço no telhado, usando o quê? O conceito de eficiência energética na tua casa também. Ok, pessoal? Para finalizar, o último recado que eu quero dar. Para quem desejar entender, conhecer um pouco mais sobre esse assunto, a Solis ela mantém um portal digital
educacional, o primeiro portal educacional do Brasil para sistemas de aquecimento solar, chamado Academia Solis, ali está o site, onde você tem cursos lá, tem um curso gratuito que trata sobre tudo isso que eu falei, é um curso que dá para você maratonar aí no final de semana, é um curso de 6 horas, né? O nome dele é Sistema de Aquecimento Solar, Atendimento Especializado. Tudo isso que eu falei aqui você vai ver com profundidade ali, e é uma forma da gente estar contribuindo aí para a capacitação do mercado, e a gente pretende aí lançar pelo menos um curso por ano, né, para deixar aí sempre disponível para os profissionais do mercado. Muitíssimo obrigado mais uma vez pela oportunidade, e eu estou à disposição de vocês, né, toda a Solis, assim como o time aqui da Solar Shop também. Mais uma vez, time da Gama, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês.